Boa noite, magníficas, boa noite, magníficos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos começando a nossa vivência solidária, né? A gente tem esse encontro mensal, então todos os meses ali, no finalzinho do mês, depois do dia 20, a gente sempre tem um encontro para a vivência solidária, onde o objetivo é trazer uma energia de limpeza emocional, dentro da desprogramação neurobiológica e também através das forças arcangélicas primordiais, diante do que a gente sente que é necessário trabalhar para vocês, né? Para poder trazer liberações emocionais, né? Esse é o objetivo. Então, dentro dessas energias, independente de qual técnica que a gente traz para a sessão, o objetivo é sempre aliviar, liberar, limpar, dissipar energias, emoções, pensamentos, impregnações que a gente acumula ao longo da nossa existência, que a gente acumula ao longo do dia a dia, né? Não só de situações do hoje, né, recentes, mas também de situações mais antigas, de situações mais complexas, inclusive, para que diante da liberação dessas energias a gente possa se renovar. Porque quando a gente vai acumulando muitas situações, chega a um ponto que a gente entra num desgaste, né? Parece que não tem força, parece que não tem ânimo, parece que não tem mais energia para nada devido ao acúmulo de sujeira, de impregnação, efetivamente. Como nós somos, a partir do momento que vocês estão aqui, todos acreditam na energia, independente da questão de crença, né, de visão religiosa, então todos nós estamos aqui reunidos porque, obviamente, nós acreditamos na potência da energia e da importância da energia nas nossas vidas, né? E como nós somos seres energéticos, o meu esposo sempre fala, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, e muitas vezes a gente esquece isso, né? A gente fica mais focado na nossa mentalidade tridimensional, terrena, do que no nosso contexto de grandeza espiritual que todos nós somos. E quando a gente fica muito nessa visão tridimensional, né, nessa terceira dimensão, que hoje muito se fala da transição que nós estamos vivendo, que estamos mudando de frequência vibratória, que estamos indo para a quinta dimensão, isso começa a mexer muito conosco em níveis que a gente não consegue imaginar, tanto fisicamente, quanto energeticamente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse momento. E quando nós começamos a buscar esse despertar, esse novo caminho, parece que entra em ebulição as situações para que a gente possa olhar e resolver. Então, entendam que tudo na vida de vocês, que nesse momento parece caos, né, está em caos, seja no âmbito emocional, mental, de saúde, espiritual, físico, qualquer situação que vocês estão vivendo hoje, é a forma que o nosso ser, na integralidade dele, como ser integral, usa para nos avisar do que nós precisamos prestar atenção e modificar, e causar mudança, né? Principalmente questões a nível de doença física. E como nós somos seres energia, seres de energia, feitos de energia, quando nós temos muitas camadas, né, temos o nosso corpo físico, o duplo etérico, temos corpo mental inferior, corpo mental superior, nós temos várias camadas de energia,
né? Uns chamam de aura, outros chamam de corpos astrais, corpos sutis, corpos energéticos. Nós falamos muito de 7 principais, mas há desdobramentos maiores de energia também dentro do nosso corpo, além de questões multidimensionais, né? Então, é algo muito grande e amplo, e que nós precisamos lidar de uma forma ou de outra. Então, as limpezas, o que nós vamos realizar hoje, o que é feito dentro das terapias energéticas, é justamente desimpregnar essas camadas que nós temos, né? Então, imagina que a energia, ela precisa de espaço para ela circular, né? Ela precisa de espaço para ela se mover. Então, como nós temos várias camadas, né? Imagine que se não tiver espaço entre essas camadas, as coisas não vão fluir para a gente. E aí o nosso corpo pode adoecer, outras situações podem acontecer, aí não flui prosperidade, as coisas não acontecem, vem desânimo, vem desgaste, né? E a gente entra nessa energia de prostração, muitas vezes. Então, é muito importante que a gente libere tudo o que está como crosta, como placas, como armaduras de energia impregnando o nosso campo como todo. E essas impregnações, esses bloqueios, essas barreiras, são criadas por inúmeras situações, certo? Então, nós temos situações que podemos trazer de vidas passadas, nós temos situações que nós podemos trazer a nível de ancestralidade, né, de questões familiares, de situações do inconsciente coletivo, situações que a gente vivenciou, experienciou, que de alguma forma passiva nós absorvemos, ou de alguma forma ativa nós absorvemos. Então, nós somos seres criados em base de programações e crenças. E essas programações e essas crenças, elas podem ser expansivas ou limitantes. E, em sua maioria, nós trazemos muitas crenças limitantes. Acredito que todas vocês, cada um de vocês vai reconhecer algumas crenças limitantes quando para fazer uma autoobservação, não é mesmo? Então, é nessas energias, dentro do que vocês trouxeram, que nós vamos trabalhar as liberações. E hoje, a princípio, nós vamos focar com a energia da desprogramação neurobiológica, tá? Falando sobre a desprogramação neurobiológica, para quem está a primeira vez, como que funciona? A energia da desprogramação neurobiológica, ela é uma energia que foi canalizada pelo Douglas e pelo Rodrigo, né, dos Meninos da Consciência, e ela atua, eles não nomeiam origem, ela é uma energia que foi canalizada do plano superior, tá? E o objetivo dela é, através de passar pelas nossas células, pelos nossos neurônios, ela desprograma, ela desimpregna tudo o que é de aspecto negativo e abre para novos caminhos neurais, para novas sinapses. Então, imagine que os nossos neurônios, eles são como uma trilha que leva para uma praia deserta. A trilha, quando muitas pessoas já passaram, ela tem já a marca da trilha batida, né? Então, já está com aquela programação para passar por aquele caminho. Então, essas são as nossas programações que a gente já traz, que já está ali dentro. Então, quando a gente precisa trabalhar com novos caminhos neurais, nós temos que abrir uma nova trilha. Então, para isso, a gente vai precisar ter um esforço, levar a nossa mente para um direcionamento, levar o nosso cérebro para uma outra energia, para ele entender que ele precisa realizar essa mudança. Então, o poder da desprogramação é justamente porque vai nessa nossa parte neural, celular, levando a nossa célula para a origem. Porque quando ela foi criada em origem, ela veio sem programação. Ela veio com conexão com as infinitas possibilidades. Então, voltar ela para essa origem para que a gente volte a conectar
com as infinitas possibilidades. Um exemplo, crenças limitantes em relação ao dinheiro, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje também. Que o dinheiro é difícil, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe. Tudo isso vai fazer com que você se afaste da energia da prosperidade, porque você já tem uma programação de limitação. E como a nossa conexão, a nossa comunicação com o universo, com a energia criadora é vibracional, não adianta o que você fala, é o que você sente, é o que você emana. E nós atraímos as situações por conta dessa mesma vibração. Então, não adianta você falar que você quer arrumar um amor legal, uma pessoa bacana para você, se internamente a sua vibração, a sua emoção é de falta, é de medo, medo de ser traída, medo de sofrer, medo de acontecer os erros do passado. Se essa é a sua vibração, você não vai conseguir atrair alguém para algo melhor, para algo bacana, porque você está vibrando e a gente traz por sintonia. Porque o universo, ele simplesmente atende os nossos pedidos. Ele atende, ele não julga, ele não vê se é certo ou errado, ele não vê se é bom ou ruim para a gente. Ele simplesmente manda o que a gente pede, só que esse pedir é através de vibração. Então, por isso a importância de limpar as energias que são impregnadas negativas, liberar isso emocionalmente, modificar o nosso pensamento para que tudo isso em conjunto modifique a nossa vibração e a gente se afine numa comunicação correta com o universo para que ele traga aquilo que verdadeiramente a gente escolhe. Então, se você vibrar na falta, o universo não vai te mandar abundância. Ele vai te mandar falta porque é o que você está pedindo para ele. Quando a gente vibra muito na doença, no medo da doença, o que nós vamos criar na nossa vida? A doença. Porque é o que nós estamos emanando em vibração. É o que a gente está vibrando, é o que a gente está conectando, é o que a gente está criando. Então, a importância da limpeza emocional, e para isso não basta só a mudança de pensamento. A mudança de pensamento, ela funciona? Funciona. Se vocês fizerem afirmações, funciona. Mas o esforço que vocês vão ter que empreender nisso é muito maior do que quando a gente tem um recurso energético para ir direto na fonte, fazer aquela grande limpeza e resolver, né? Imagina um muro, né, uma casa que está ali abandonada há muitos anos, e o muro está todo com aquele limo, todo com aquela sujeira preta, né? Se você for com uma mangueira fraca e uma escovinha, quanto tempo você vai limpar para aquele muro, vai levar para você deixar aquele muro branquinho? Agora, se você tiver aquela VAP, né, uma máquina de alta pressão, para limpar vai muito mais rápido. Então, as técnicas energéticas que nós temos de limpeza e liberação emocional vêm como esse grande jato para fazer essa grande limpeza e nos auxiliar a ganhar alguns passos em busca dessa mudança de pensamento, e por isso a importância de trabalhar o aspecto consciente e inconsciente em conjunto, tá? No decorrer da sessão, vocês podem ter sono, pode dar sonolência, pode dar calafrio, pode dar arrepio, pode dar calorão, pode dar arroto, pode dar soluço, pode dar sensações físicas, algum desconforto, tudo isso é normal do trabalho energético, tá? Eu sempre vou perguntando para vocês conforme a gente vai pausando, tá bom? Eu vou perguntando como vocês estão, as sensações que vocês estão sentindo, e o que vocês receberem de memória e dissipar é um sinal de que aquilo foi limpo. Se ficar alguma coisa batendo na cabeça de vocês, vocês me avisam, porque aí a gente dá uma atenção para fazer uma liberação mais específica, tá? Alguma dúvida até aqui? Principalmente para quem está a primeira vez? Tudo certinho, tudo claro? Então, tá bom. Lembrando que qualquer coisa vocês podem ir escrevendo. Se alguém cochilar, dormir, não tem problema. Uma última coisa antes da gente seguir, tá?
Já está com sono, é normal sim, Anne, porque a partir do momento em que vocês já falaram assim, eu vou participar da sessão hoje, a espiritualidade começa a trabalhar muito antes da gente, né? Então, quando a gente acha que eles só começam enquanto a gente abre a sessão, não, eles já estão trabalhando no campo de vocês muito antes da gente abrir a sessão, então é normal já estar com sensações antes de começar, tá? É bem normal. E uma coisa importante para vocês, independente do que eu verbalizo de comandos durante a sessão, a energia da desprogramação, uma vez que eu ativo ela no começo, ela vai permanecer atuando, tá? E ela vai permanecer no campo de vocês o tempo necessário mesmo que a gente encerre a sessão. É uma energia inteligente, vai saber como atender vocês. Então, vamos supor que na sessão hoje eu fale um monte de coisa e vocês acham que nada daquilo valeu para vocês. Não se preocupem, porque o que eu verbalizo é mais um trabalho de despertar de consciência de vocês do que de comando à energia. A energia, uma vez que ela foi ativada e chamada, ela faz o trabalho dela, mesmo que a gente ficasse 1h30 em silêncio, ela faria o trabalho dela, tá? Então, vocês tenham certeza que, independente de comandos, da verbalização, vocês vão ser atendidos dentro da energia daquilo que vocês precisam, tá? Todo mundo vai ser atendido dentro das suas necessidades durante a sessão, tá bom? Então, nós vamos começar. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem fechar os olhos, fecham. Se quiserem ficar mais confortável, numa posição mais confortável, fiquem. Quem fica desconfortável em fechar os olhos, quer ficar com os olhos abertos, não tem problema, tá? Só peço que aí vocês se concentrem na minha voz, que vocês se concentrem na energia, e o mais importante de tudo é entrar em permissão, estar aberto para receber e entrar em permissão. E todos os comandos, todas as perguntas que eu lançar no decorrer da sessão, não racionalizem. Não fiquem tentando responder a pergunta. Só se abram para receber consciência. Não é momento de racionalizar, é um momento de sentir e deixar a energia trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou pedir para que vocês mentalizem, imaginem, como se eu colocasse a minha mão direita no alto da cabeça de vocês, a esquerda no centro do peito. E eu peço permissão para trazer para vocês a energia da desprogramação neurobiológica. Ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica, ativando a energia da desprogramação neurobiológica. Se abre para receber. Escolha receber essa energia. E será uma experiência grandiosa para você, porque você escolhe que seja grandiosa. E você está aqui pela sua escolha para receber essa energia. Então, é algo grandioso. Se abre para receber. Para nós começarmos hoje, eu vou pedir que nesse momento vocês coloquem as mãos de vocês próxima uma da outra, na frente de vocês. E que vocês comecem a sentir que entre as mãos de vocês começa a se formar uma bola de energia. Nesse momento eu começo a canalizar cada vez mais forte, mais intensamente a energia da desprogramação e mandando essa energia entre as suas mãos.
Você vai começar a sentir a sua mão aquecer, esquentar, formigar, e vai sentir que realmente tem algo dentro das suas mãos se movendo com vida. Muita energia, muita energia, muita energia. Você pode mentalizar ela como uma energia solar, uma energia intensa, como se fosse um pequeno sol surgindo entre as suas mãos. Enquanto eu vou trazendo cada vez mais energia entre as mãos de vocês, eu quero que vocês mentalizem agora o maior dos maiores desafios que você está passando hoje. Imagine que na sua frente surgiu uma tela de cinema, você está sozinho num lugar, e uma grande tela surgiu à sua frente, e nessa tela você está visualizando, você está vendo o grande desafio que você está passando hoje. Esse desafio é algo emocional, esse desafio é algo mental, é desafio com a família, são as suas crenças, são os seus medos, é a sua ansiedade, a depressão, algum problema físico de saúde, é desafio no trabalho, é desafio no relacionamento ou em relacionamentos. Traz para essa tela a dor da sua alma hoje. O que fere a sua alma hoje? O que tira o seu brilho de vida, de viver? E essa energia começa a se concentrar nessa tela à sua frente. E dessa tela, toda essa energia, desse problema que você está vivendo hoje, começa a se solidificar como um muro, uma grande muralha. Esse problema, ele se transforma numa grande muralha. E você compreende agora o quanto isso impede a sua vida de fluir. É uma grande muralha. Só que agora você olha entre as suas mãos a intensa energia da desprogramação que está concentrada entre as suas mãos. E para quem puder, eu vou pedir para que faça movimentos com as mãos. E você vai projetar agora essa bola, essa energia contra essa barreira através da desprogramação neurobiológica de impacto. Comece a jogar essa energia. Façam movimentos com as mãos de vocês, vendo essa energia sair e indo contra essa barreira, contra essa muralha. Joga essa energia, joga a desprogramação em cima dessa muralha, para que ela desprograme e atualize todas essas, todo esse problema, toda a tua dor, tudo que você está carregando dentro de você, que não te impede, que te impede de mover, que te impede de crescer, toda essa barreira, todo esse bloqueio, tudo o que hoje é problema na sua vida, joga essa energia para dissipar, para destruir. Desprograma, atualiza, 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 desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza.
E sente agora um lindo céu azul se abrindo na sua frente. Não há mais barreiras. Não há mais impedimentos. Tudo se dissipa nesse momento, tudo se destrói, tudo se desintegra. Através dessa grande energia de impacto que remove todas as entraves, todas as barreiras que você veio acumulando, criando ao longo da sua vida. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Respira bem profundamente. Solta o ar. Vai sentindo seu corpo mais leve, mais leve, mais leve. Dissipa toda a energia que está concentrada no centro do seu peito, no seu estômago. Todo desconforto. Todo nó na garganta. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Como vocês estão se sentindo? Escreve ali para mim. Tá todo mundo bem? Como que vocês estão? Alguém teve algum desconforto, sentiu um aperto, depois aliviou, Ju, que bom, que bom. O final, o estar bem ao final é o mais importante. A Cláudia tá, a Rosane tá bem, a Cláudia tá confortável, já sentiu o aperto no peito, agora tá melhor, a Gislaine também tá bem, Thalita tá bem. Na hora foi bem forte a energia, agora o frio. Sandra, deixa o pessoal fazer barulho e concentra no que a gente está fazendo aqui. Deixa eles para lá, tá? Fica concentrada no que está sendo enviado para você e deixa que o mundo aconteça lá fora, nem te preocupa. Maíra chorou, perdeu o peito, deu azia, mas agora está aliviando, o Bruno também está bem. Essas pontadas, tudo isso são sensações mesmo, tá, Sandra? Acontece. Mabel, gostou da energia? A desprogramação de impacto ela é muito poderosa para justamente desfazer essas barreiras, né, que a gente vem acumulando ao longo da nossa vida. Nós vamos entrar, então, agora na parte dos comandos, tá? Dentro das situações que vocês trouxeram. E qualquer coisa vocês vão escrevendo para mim, que a gente vai trabalhando em cima dessas questões também, tá? Eu acredito que a maioria de nós já passou ou passa por desafios dentro das questões familiares, né? Teve bastante solicitação de questões familiares, questão com mãe, e tudo mais. Uma coisa que é muito importante para todos nós, tá? É nós compreendermos e escolhermos viver a nossa individualidade, certo? Como assim? Dentro do ambiente familiar, nós trazemos muito as programações dessa família, né? A forma que nós fomos criados, a forma que os nossos pais foram criados, a forma que os nossos avós criaram os nossos pais. E isso quando a gente ainda não entra em energias mais profundas a nível de ancestralidade. Então, todas essas crenças que eles trazem impregnam a gente e em determinado momento nós vemos isso como um grande problema, né? Uma das pessoas colocou lá no grupo que a família tem uma visão de vida medíocre e privação, porque acredita que isso é viver com dignidade, né? Isso está muito ligado
há uma herança de inconsciente coletivo, onde sempre julgaram quem tem prosperidade e crescimento como pessoas arrogantes, como se o dinheiro corrompe, né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Ah, a pessoa é arrogante porque tem dinheiro, ah, porque o dinheiro corrompe, ah, tem vida fácil porque tem dinheiro, ou humildade tem que ser pobreza, tem que ser miséria. Quantas vezes fala assim, ah, porque as pessoas precisam ser humildes, e você pensa em pobreza, você pensa em uma pessoa, né, esmilinguida, uma pessoa sem nada. Dentro do espiritismo, eu passei muito por isso, né, porque parecia que era proibido você ter as coisas, você gostar de coisas boas, ou você querer adquirir algo para você, ou você querer ter um bom salário, porque parece que isso destoa da questão da humildade. Então, isso é uma crença que se carrega muito forte em vários aspectos, não só familiar, como religioso, como de inconsciente coletivo, onde se distorce, né, o conceito de ter dignidade e de ser humilde. Então, vamos desprogramar e atualizar tudo que a gente comprou, toda a mentira que nós compramos, toda a mentira que você comprou como verdade, de que o dinheiro corrompe, de que para você ser alguém na vida você tem que estar na miséria, de que ter dignidade é ser miserável, de que ser humilde é ser miserável, que você não pode ter bens e você não pode ter um bom trabalho, um bom emprego, que você não pode ter um bom salário, que isso vai te tornar arrogante. Então, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza tudo que você ainda está presa, está preso no julgamento do que os seus pais acham, do que a sua família acha que você deve fazer ou ser na sua vida. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza toda a dependência que você ainda tem do que eles vão pensar a respeito de você, do que você, das suas escolhas, do que você quer fazer da sua vida. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Toda desconexão com a sua identidade por conta dos achismos e das conclusões que você trouxe do seu ambiente familiar e do seu ambiente social. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Todo lugar onde você paralisou, acreditando que ser quem você é, em essência, é errado, porque os outros dizem que não pode ser assim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma e atualiza tudo que você trouxe de amarra do passado por conta do teu sistema familiar, onde você se sente refém desse sistema, onde você se sente refém da sua mãe, refém do seu pai, refém dos seus antepassados, refém do que eles acham ou deixam de achar, refém da expectativa que eles lançaram sobre você, e você paralisa a sua vida em função disso e se desconhece, se desconecta da sua verdadeira identidade. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma e atualiza toda a dependência emocional de ambientes familiares tóxicos, seja quais pessoas forem. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza toda a posição de julgamento que você está hoje em relação aos seus familiares. Seja em relação ao seu pai, seja em relação à sua mãe, seja em relação a qualquer outra pessoa do seu ambiente familiar. Toda a posição de julgar que você está, que faz com que você assim aceite e se emaranhe cada vez mais na energia do outro, anulando a sua própria energia. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza
toda a sensação que você tem como obrigação de atender às expectativas da sua família, do seu pai, da sua mãe, de atender às vontades dele, porque isso é honrar pai e mãe, isso é honrar a estrutura familiar. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza todo sim que você dá ao outro, dizendo não para você mesma, para você mesmo. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza toda mágoa, todo ressentimento, todo trauma, todo abuso, todo impacto sofrido na sua infância em qualquer nível, seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente social, seja na escola, seja na casa do colega, em qualquer situação que você viveu, que criou um trauma, que criou um impacto, e isso vem como mágoa, ressentimento e dores dentro de você por conta da sua infância. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Toda crítica, todo julgamento, todo bullying que a sua criança sofreu, e você traz essas marcas ainda até hoje, no seu consciente, ou até mesmo no seu subconsciente, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Tudo que o outro pensa a respeito de você, tudo que o outro projeta sobre você, isso é um problema dele. Você não tem que responder a essa energia. Você não tem que responder aquilo que é enviado para você com base no que o outro acha. Se aquilo não ressoa para você, se aquilo não é uma verdade para você, então, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Ju, essa questão da humildade em relação ao dinheiro é uma crença muito forte, até mesmo do inconsciente coletivo. É uma distorção de valores. É uma distorção de valores. E eu vou te dizer que eu já conheci pessoas paupérrimas, extremamente arrogantes, insuportáveis, e já conheci pessoas que têm dinheiro e que são pessoas super tranquilas, né? Então, a gente precisa descriar, desprogramar toda essa visão e não sentir culpa em querer ter uma vida mais fácil, não sentir culpa em querer ter uma vida mais leve. Nós fomos criados também dentro da visão do inconsciente coletivo, como uma pessoa guerreira. Quem não viu assim, porque eu sou uma mulher guerreira, é um homem guerreiro. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Por tudo que eu já passei na minha vida, eu sou uma pessoa guerreira. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Quem é o guerreiro? Quem é a guerreira? É quem está em guerra, correto? O que é uma guerra? É muito sofrimento. É muita batalha. Você não come direito, você não descansa direito, você não pensa direito. Não é verdade? Você tem que estar o tempo todo em modo de sobrevivência. Você está o tempo todo fugindo, você está o tempo todo escondendo para sobreviver. Concordam? É essa a vida que vocês querem? Eu não quero ser a mulher guerreira. Já bati muito no peito no passado, porque eu sou mulher... chega. Não quero mais guerra. Não quero, não quero, não quero. Outra crença limitante. Nada que vem fácil presta. Que tem que lutar para ter as coisas. Não vai ter nada nunca, porque você está o tempo todo em briga. O que se conquista numa guerra? Gente, vamos pensar numa guerra literal. A guerra traz morte, a guerra traz dor, a guerra traz destruição, e mesmo quando se reconstrói após a guerra, é diante muito sofrimento, sangue, suor, lágrimas. É isso que nós queremos para a nossa vida? Não. Então, desprograma e atualiza toda a necessidade de estar em guerra, toda a necessidade de ser um guerreiro,
que desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma e atualiza que a vida tem que ser difícil, desprograma, atualiza que tem que estar sempre lutando por tudo, desprograma, atualiza que tudo tem que ser na base do sacrifício, desprograma, atualiza que tudo tem que ser com suor, sangue e lágrima, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma e atualiza toda a importância que você dá para quem fala e prega essas crenças. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Quando a mãe vier com essas conversas, sabe, Maíra? O problema é dela. É um pensamento dela, se ela quer ele, ela que fique com ele. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Se vocês puderem escolher hoje um trabalho onde vocês vão ganhar 5 mil reais, fazendo o que vocês gostam, e um trabalho onde você vai ganhar 1.200 reais, fazendo muito sacrifício, trabalhando de domingo a domingo, o que vocês vão escolher? Vão escolher ganhar 1.000 reais e trabalhar de domingo a domingo só porque no sacrifício é mais bonito? Isso é uma visão romantizada, distorcida. Isso é justificativa de quem não consegue modificar a própria vida dentro de uma facilidade grandiosa. E aí, como eles não conseguem modificar a própria vida, eles não querem que você modifique também. Então, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Vamos liberar todas essas crenças que não são nossas. Porque se fossem nossas, nós não estaríamos aqui fazendo essa sessão hoje, concordam? Se vocês estão aqui fazendo essa sessão hoje, é porque vocês querem desprogramar tudo isso. Então, deixa para quem quer. Nós estamos escolhendo diferente. Nós escolhemos uma vida com facilidade, com tranquilidade, com leveza, com fluidez, com abundância. Tem uma pessoa que está aqui, eu não vou falar o nome dela para não entregar. Uma vez, nós fizemos um trabalho para prosperidade. E aí, a avó dela veio dar de presente para ela 600 reais. E ela não quis, ela quis só 100, porque ela achou aquilo demais. Eu queria pegar ela e dar uns tapas. Olha a nossa mentalidade de escassez, inclusive quando vem um presente, não se achar merecedor. Concordam que às vezes a vida traz presente para a gente despreza por conta dessas crenças limitantes? Vocês compreendem a complexidade disso na nossa vida e quanto trava a nossa vida? Alguém querer te dar um presente, você fala, não. Alguém quer te dar um elogio? Não. Não, não é isso, não é isso. Poxa, se você fez por merecer, se alguém gosta de você, quer te dar um agrado, quer te abraçar, quer te dar um carinho, quer te dar um presente, aceita. A gente precisa abrir o nosso receber. E eu, durante muito tempo, tive nesse lugar fechado com o meu receber, tá? De achar que eu tinha que fazer tudo e não tinha que receber nada de ninguém. Então, se abram para receber, porque a facilidade, a abundância, o crescimento na nossa vida pode vir de diversas formas. Abram as possibilidades. Abram as possibilidades. Então, em todo lugar em que você está trancada, fechado, no como as coisas devem ser, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Eu tive uma cliente que ela tem uma loja, né, uma loja virtual. Durante muito tempo a gente fez bastante trabalho para ela, para a loja virtual, as coisas estavam fluindo, caminhando e tal. E ela decidiu que ela queria muito sair do Brasil e viver uma vida fora, e vivendo das coisas dela, da loja dela, mas ela queria conhecer o mundo e sair daqui e ter uma vida diferente. Quando ela começou a querer essa vida diferente, as questões da empresa dela começou a travar um pouquinho, entende?
E aí nós fizemos um trabalho para prosperidade para ela. Sabe como veio a prosperidade dela? Olha como o universo age. Na cabeça dela tinha que ser o quê? Vender muito, ter muito dinheiro com a lojinha dela para fazer aquilo que ela queria. Ela simplesmente conheceu uma pessoa, tá? Um estrangeiro, que se apaixonou perdidamente por ela, estava aqui no Brasil, se conheceram aqui no Brasil, ele ficou um bom tempo aqui e tal. E ele fez a proposta dela para ela, para namorar com ele, para ir viver com ele. Ele trabalha online também, ele não precisa estar no lugar. E ela, desde do meio do ano, ela está simplesmente viajando o mundo inteiro. Inteiro. Eu vejo os stories dela, eu fico assim abismada, porque o sonho dela está se realizando. Ela queria que fosse pelo dinheiro dela, mas, gente, olha a grandiosidade disso. É um presente. Ela passou para a América do Sul toda, ela foi para a Europa, e não sei o quê, Egito, Marrocos, ela vai passar o ano novo em Marrocos. Grécia, Itália, vocês não têm, Suíça, vocês não têm noção. O sonho dela se realizando. Então, às vezes, não é da forma que a gente pensa o como, saiam do como, se abram para as infinitas possibilidades. Ah, Patrícia, porque eu desejo um emprego. Entende? Eu desejo emprego, tá? Mas para eu conseguir emprego, eu tenho que botar currículo, não sei o que, não sei o que, então eu fico só focado no currículo, tá? Mas alguém pode te indicar, alguém pode te oferecer uma parceria, tantas coisas. Uma amiga tua pode lembrar que você estava procurando emprego e te oferecer alguma coisa. Alguém te dá a oportunidade de você fazer um bico para tirar um extra. O dinheiro vem assim. Ganhar um bônus inesperado no final do mês. Alguém, a avó, vinha ali com R$ 600 para te dar de presente. É assim que as coisas vão acontecendo. Então, se abram, saiam do condicionamento do como. Isso é a nossa necessidade de controle. Ah, para eu comprar uma casa, eu tenho que ter o dinheiro. E aí eu não tenho dinheiro. Tá, mas aí para comprar casa eu tenho que financiar, mas aí eu não tenho entrada, então eu não vou ter a casa. Tá, e se de repente vem uma herança, você ganha num prêmio, você ganha aí num título de capitalização, você ganha na loteria, e aí? Tu tens que estipular o como ou vamos deixar o universo trabalhar para a gente? Se abram. Simplesmente foquem no desejo e permita que o universo faça acontecer. Então, todo lugar que você está paralisada, paralisado no como, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Outra situação que trouxeram sobre a questão da sensação de incapacidade de se defender. Quem passa por isso? Quando é atacado, não consegue fazer uma defesa própria. Alguém já experienciou isso? Rosane? Quem mais? Maíra? Certo. Camila também trava. Quando a Anne se defende até demais, eu sou meio dessas também, Anne. Eu seguro, mas quando solta, solta. Essa questão da sensação de incapacidade de se defender, ela tá... O Bruno se defende bem até demais, mas não é mérito, só apanhou muito, aprendeu a reagir sempre com maior intensidade. A questão da defesa, ela tem que ter o equilíbrio, né? Então, nós vamos falar desses dois pontos, a paralisação, quando você é atacado, você simplesmente fica inerte e permite o ataque da pessoa, né? E o excesso,
da reatividade, como o Bruno falou. Na verdade, na vida, nada que é extremo é bom, né? Nem o 80, nem o 8, nós precisamos ter um meio termo, né? E quando a gente, se você silencia diante de um ataque, você fica bem, porque você fala assim, o que essa pessoa está fazendo não, para mim é irrelevante, é problema dela, ok. Agora, se aquilo te atacou, você silenciou, ficou com aquela coisa aqui entalada, e você tá com aquela raiva, com aquela mágoa daquela pessoa, e aquilo tá te corroendo, aí isso é ruim. Quando vai para o extremo, toca a bandalheira também, reage, xinga tudo, rodopia, e fica mal com isso também depois, e isso também é negativo, porque aí você fere as pessoas, você não mensura as suas palavras, né? Então, tudo é o equilíbrio. Então, em todo lugar em que nós não conseguimos nos posicionar de forma adequada e defender o nosso ponto de vista de uma maneira positiva e assertiva, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Toda falta de poder pessoal que não te permite se posicionar, ser firme diante de uma situação, colocar limites diante de uma situação, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza todo rompante, toda reatividade, toda agressividade, todo bate-volta diante de situações que te tiram do controle. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Essa questão da incapacidade de se defender, ela veio numa conversa num outro grupo de terapeutas, né, onde as pessoas estavam falando, às vezes, de clientes que acabam, porque eu quero atendimento hoje, não sei o quê, às vezes a pessoa está doente e não compreende que a pessoa está doente, pessoas assim, nesse sentido, né, e aí você precisa ter aquela firmeza, olha, hoje não posso, amanhã, ou tal dia, ou o meu atendimento com hora marcada, se você quiser hoje eu posso em tal horário, né, colocar o limite da situação. E às vezes as pessoas, a gente se sente agredida por um externo, e não vai ficar salvo sim, Anne, depois eu vou subir para o YouTube, tá? Amanhã eu já coloco no YouTube. Obrigada por ter ficado até agora. E a gente acaba não se posicionando de uma maneira assertiva e firme, né? Eu, durante muito tempo, não soube dizer não. E eu sofri muito para aprender a dizer não. Muito. Eu não sabia dizer não. Vamos supor assim, Patrícia, vai comigo no banco. Eu não queria ir no banco, mas eu ia, porque eu não sabia dizer não. Filha, faz tal coisa. Eu fazia, porque eu não dizia, não sabia dizer não. Patrícia, será que tu pode fazer não sei coisa? Era uma coisa que eu não queria fazer, mas eu fazia, porque eu não sabia dizer não. E ficava ruim. E ficava, a pessoa abusada, que a pessoa não sei o quê, que a pessoa não sei o quê. Mas eu não falava para a pessoa. Eu ficava resmungando, remoendo, ou falando para o meu marido, para outra pessoa, mas para aquela pessoa que eu precisava dizer não, eu não sabia. Né? Aí chega e você fica com aquela energia, não se posiciona, a pessoa, como você sempre diz, sim, a pessoa acha que está tudo bem, continua pedindo, por quê? Se está tudo bem, então vou continuar pedindo, e aí? Lá na época de colégio, fazer trabalho, eu sempre fazia tudo, sempre estava à frente de tudo, porque achava que os outros não tinham capacidade de fazer, e aí eu sempre estava sobrecarregada, responsável por tudo, e ninguém fazia nada. Mas de quem que era a culpa? Minha. Porque se eu falar assim, não, eu não vou fazer sozinho, ou vocês vêm junto fazer o trabalho, ou eu não vou botar o nome de ninguém. Eu não fazia isso. E às vezes na vida a gente é assim, não nos posicionamos com medo do que o outro vai pensar, com medo da rejeição, com medo de ser abandonada, abandonado, com medo do que vão pensar de nós, né? Então, nós precisamos nos posicionar.
saber um momento dizer sim quando nós sentimos vontade de dizer o sim, e saber dizer o não quando precisamos dizer o não. Ah, mas aí a pessoa vai ficar brava comigo. O problema é da pessoa. Só porque a pessoa vai ficar brava com você, você vai se colocar numa posição de desconforto. Nós precisamos fazer aquilo que é confortável para a gente. Que a gente se sente bem. Ai, Patrícia, vamos comigo no banco? Eu preciso que tu me ajude, porque eu vou fazer tal coisa lá, e eu não entendo muito bem. Tu pode me ajudar? Beleza, hoje eu não tenho nada para fazer, eu estou com um horário livre, é bom dar uma voltinha. Não, pode deixar, fulano, eu vou com você. Ah, Patrícia, vamos lá no banco disso aqui. Ai, eu tô cheia de coisa para fazer. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Aí vai. Ai, a fulana abusada, não sei o quê. Eu cheia de coisa para fazer. Ela não entende o meu ponto de vista. Ai, a minha vida, e ela não olha para mim, não pensa em mim. Tá, mas você falou? Sim, olha, fulana, hoje não tem como. Porque eu tô com compromisso agora à tarde, não tem como eu ir no banco com você porque demora, né? Se você quiser marcar um dia que eu esteja com o horário disponível, aí eu vou com você. Qual a dificuldade que nós temos nisso? É o medo da rejeição. Essa necessidade de ser aceito o tempo todo, é a necessidade de agradar as pessoas o tempo todo. E nós? Em que lugar nós estamos nos colocando perante os outros? Em que lugar você está na sua vida? Responde para mim agora, em que lugar você está na sua vida? Então, desprograma e atualiza todos os nãos que você deu para si mesma, para si mesmo, em função de agradar o outro. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Bruno falou que muitas vezes abriu mão dos projetos para viver os projetos dos outros, muitas vezes sem ganhar nada e pago com ingratidão, e se sentiu um imbecil por ter deixado seus planos de lado e não ter retorno financeiro e ainda terminar mal falado. Então, né, Bruno? E aí a gente vai para aquele lugar de reflexão, certo? Eu, hoje, na época do Espiritismo, eu tinha uma briga mental diferente. Eu, hoje, enxergo muito a reciprocidade, tá? A reciprocidade. Claro que nós temos um lado da caridade, do ajudar o próximo, do fazer o bem sem olhar a quem, temos esse lado sim, mas quando nós falamos em relações familiares, relações afetivas, sociais, trabalho, tem que ser recíproco. Se só uma parte doa e a outra parte só recebe, não está equilibrado. Se a gente só dá e não recebe nada, não está equilibrado. Se a gente só recebe e não doa nada, também não está equilibrado, né? E aí, essa situação do Bruno é ainda mais grave, porque ele abriu mão de algo dele, em função do outro, e ainda não teve nem reconhecimento, nem um agradecimento, e ainda saiu mal falado. Então, isso fica como uma lição do, opa, qual é a minha escolha? Vou abrir mão dos meus projetos? Esse abrir mão dos meus projetos para abraçar o sonho do outro é importante para mim nesse momento? Ah, é importante. É uma escolha minha? É uma escolha minha. Então, eu vou de coração aberto, sem esperar nada em troca. Agora, quando a gente faz porque sente uma obrigação, e aí vem aquela situação, aí a pessoa ainda te cobra mesmo você estando ajudando, e aí você se culpa porque você deixou o seu sonho, aí já não tem o equilíbrio. Por isso que tudo que nós precisamos escolher, porque nós temos que fazer escolhas o tempo todo, né? Nós temos que fazer escolhas o tempo todo, e quando a gente não escolhe, também é uma escolha com consequência. E a gente precisa escolher sempre aquilo que é mais confortável para a gente e leve. Quando você abre mão de você em função de algo ou alguém, que você faça isso de uma forma muito leve e consciente, independente do resultado que isso vai ter depois. Porque, no fim das contas, quando a gente não consegue reconhecimento ou reciprocidade,
não é um problema nosso. É um problema da pessoa que não soube ver ou reconhecer, e tá tudo certo. Deixa essa pessoa com a limitação dela. Também não amargura e nem magoe nesse sentido. Porque é um pouco da energia da criança querendo o reconhecimento em algumas situações. A gente precisa olhar isso também, né? Por isso, quando nós vamos nos propor algo, precisamos estar tranquilos com as escolhas que nós estamos fazendo. Então, se você vai deixar a sua atribuição, a sua rotina para atender alguém ou ajudar alguém, que aquilo seja uma escolha e seja leve para você, independente se no final do dia aquela pessoa vai te dar um muito obrigado ou não. Tá tudo bem. Entende? Agora, quando vem ainda toda essa questão da falta de reconhecimento, nós precisamos também ponderar o nosso ego na situação. Então, tudo que a gente está preso a ego, tudo que a gente está preso na energia da nossa criança ferida, tudo que a gente está preso em mágoas e ressentimento de situações do passado, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Tudo que a gente não consegue tomar decisões pela nossa escolha própria e ficamos sempre nos baseando pelas opiniões alheias, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Todo o medo que você tem de assumir a sua posição, de assumir a sua vontade, a sua escolha perante os outros, por medo do julgamento, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza todas as mágoas, desprograma, atualiza toda a insegurança, desprograma, atualiza todo o medo de julgamento, desprograma, atualiza tudo que faz com que você se paralise perante as expectativas, necessidades e exigência dos outros sobre você. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza toda a autossabotagem que você imputa sobre si mesma, si mesmo, por acreditar não merecer, por acreditar que não tem capacidade, por tudo que você nutriu de sensação de incapacidade, por isso você se autossabota por medo de não conseguir. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza todas as inseguranças, todos os medos, todas as incertezas, todas as mágoas e ressentimentos. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza toda procrastinação que você entra, vinculada também à autossabotagem, que justamente por medo de não conseguir, de não fazer, de não dar certo, de não ser capaz, você nem começa. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza tudo que você alimenta como verdade, que você é uma procrastinadora, que você é um procrastinador. Todas as mentiras que você comprou como verdade sobre você e suas limitações, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza tudo que você não acredita que você possa se planejar bem e cumprimenta. Desprograma, atualiza tudo que você não acredita que você possa ter disciplina e organização na sua vida, no seu dia a dia, para ter mais facilidade, mais leveza, mais produtividade. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Como que vocês estão? Bruno, essas coisas acabam acontecendo, né? E aí a gente vai se identificando com essas situações e depois reflete em relação a nós mesmos, né? Tá todo mundo bem? Alguém quer trazer alguma situação, alguma sensação, algum pensamento, alguma memória, alguma energia? O plexo tá pegando, mas estou bem, Mayra. Liberando energia, bora trabalhar. Sono e um pouco de dor nas costas. O sono também é normal, a dor nas costas é um pouco da resistência, tá, Sandra?
Mentaliza o fluxo de energia fluindo, fluindo, liberando essa dor, permite fluir, não fica retendo, tá? Deixa acontecer. Cochilou um pouco, acordou assustada, Thalita. Mas tá bem agora? Passou o sobressalto, Thalita? Então tá bom. Então vamos continuar aqui, né? A questão da autoconfiança, eu acredito que também pega em muitos de nós, né? Não só a autoconfiança, como confiar na vida, né? Ainda mais nos momentos que nós estamos vivendo hoje, toda essa transição que está trazendo a gente para um despertar tão intenso e tão necessário, né? Então, a questão da autoconfiança e do confiar se torna bastante importante. Ju, essa questão do estar bastante pensativa, né, do porquê você passa por tudo isso, sai desse lugar, tá? O porquê nesse sentido, o porquê que isso acontece comigo, porquê que a minha vida não é assim, porquê que não, porquê que não, porquê que não, isso leva a gente para o fundo do poço, para o fundo do poço, entende, Flor? Então, não é esse o lugar que você deve estar, não. O que você precisa para libertar, a escolha que você precisa fazer para se libertar disso é vir para o presente. Tudo que nós, é óbvio que nós temos muitos impactos, tem questão do espiritual, do mental, do emocional, é muita coisa acontecendo sobre nós, certo? Muita coisa. A gente olhar para trás e reviver, tentando entender o porquê, vai solucionar, gente? Ou vai trazer mais dor e sofrimento? Principalmente quando nós, por algum motivo, fizemos escolhas erradas. Quem de nós já não errou? Todos. Vai resolver olhar para o passado e ficar se martirizando pelo que não foi feito ou poderia ter sido feito? Não. Nós vamos mudar o passado? Não. Nós vamos arrumar o passado? Não. Nós vamos consertar o passado? Não. O passado ele já não existe. O passado não existe. Não existe. Já foi. Então, para que a gente possa se libertar de uma forma integral, nós precisamos olhar para o nosso hoje. O que se requer de mim hoje para que eu mude isso? O que se requer de mim hoje para que eu mude a minha vida? O que se requer de mim hoje para que eu faça escolhas melhores? O que se requer de mim hoje para que eu expanda as minhas potencialidades? O que se requer de mim hoje para que eu confie em mim? O que se requer de mim hoje para que eu confie no Criador? O que eu posso fazer hoje e ser hoje que vai transformar a minha vida de forma grandiosa? Como eu posso fazer escolhas melhores para mim hoje? Como eu posso fazer escolhas melhores para mim hoje? Como eu posso acessar a consciência que eu preciso para realizar as mudanças que eu desejo? Sempre que vocês entrarem em contato com um questionamento existencial de vocês, vem para a pergunta. A pergunta, ela é mágica e transformadora. Mágica e transformadora. Vai para o aspecto positivo do que se requer. Vai para o aspecto positivo do que se requer. O que se requer de mim hoje para que eu transforme a minha vida? O que se requer de mim hoje para que eu me liberte daquilo que não é contribuição para mim mais?
E se fosse tão simples eu estar presente, fazendo escolhas mais conscientes a todo momento? E se fosse tão simples estar presente e fazer escolhas mais conscientes a todo momento? E se fosse tão simples? O que se requer para que eu acesse essa simplicidade? Eu posso entrar em contato com isso agora? Eu posso entrar em contato com isso agora? As perguntas, Rose, elas são maravilhosas. Eu tenho colocado as perguntas dentro dos atendimentos, dentro do que a gente está fazendo, porque elas trazem muita expansão de consciência. Muita expansão de consciência. Durante muito tempo eu trabalhei com as afirmações, tá? E vou te dizer que, para mim, as afirmações foram muito importantes porque me tiraram de uma síndrome de pânico. Mas com esforço, muito esforço. Né? As afirmações, eu sou autoconfiante, eu confio em mim mesma, eu gosto de mim, eu me amo, a minha vida é maravilhosa, essas são as afirmações, né? Só que quando você faz a afirmação, né, eu sou autoconfiante, a sua mente vai olhar para você assim, não é não, filha, tá se enganando, para com essa palhaçada que não é. A nossa mente vai questionar a gente, certo? Vai existir um conflito, porque nós temos as programações mentais limitantes. E o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele vai falar assim, para com essa palhaçada que não vai dar certo, não, tô cansado. Deixa eu cuidar de respirar e de fazer o corpo ficar em dia, e você para com isso daí. Quando nós vamos para a pergunta, nós acionamos o nosso GPS. Nós acionamos o nosso GPS. Então, se você deseja um trabalho, tá? O que você vai fazer? Por que foi tão fácil conseguir o trabalho ideal para mim? Por que foi tão fácil conseguir o trabalho ideal para mim? Por que foi tão fácil conseguir o trabalho ideal para mim? O que a sua mente vai fazer? Opa, trabalho ideal, fácil, peraí, aonde que está essa facilidade? Deixa eu trazer. E aí, quando aciona esse sistema de busca, conecta com a vibração do universo e a mágica acontece. As perguntas, ela não é uma técnica energética, espiritual, nada, são perguntas. Desde o tempo de Sócrates, Platão, perguntas são perguntas. Mas é o nosso aspecto psicológico, mental, que a gente aciona e coloca para trabalhar a nosso favor. Porque é tão fácil encontrar soluções criativas para tal situação, por exemplo. Nas questões de relacionamento, a gente nunca deve fazer pergunta pensando em mudar o outro, tá? As perguntas são sempre para nós. Mas um exemplo, tá com um conflito lá na família, né? Porque é tão fácil para mim conviver bem com tal pessoa. Porque diante disso você vai encontrar a sabedoria de recuar, de achar uma nova forma de conversar, de não se importar, de se desvincular daquela energia que estava antes conflitando. Isso, as perguntas tiram a gente da ansiedade também, Rosane. Isso é muito interessante. As perguntas, elas acalmam. As perguntas, elas acalmam. Elas acalmam. Porque é tão fácil me sentir bem comigo mesma. Porque é tão fácil compreender o que o meu corpo quer me dizer para me curar. Essa eu tenho feito bastante. Porque é tão fácil entender o que o meu corpo quer me dizer para me curar. As perguntas, elas são incríveis. Façam uso. Sempre quando vier uma reclamação, substitua por pergunta. Quando vier um medo, substitua por pergunta. Quando vier uma insegurança, substitua por pergunta. Quando vier uma dúvida, substitua por pergunta. Mas é a forma de perguntar, tá? Porque a Ju falou, né? Por que eu passo por tudo isso? Isso não é o lugar da pergunta, tá, Ju? O lugar da pergunta é:
Porque é tão fácil modificar tudo isso. Porque é tão fácil ter uma vida mais leve, mais fluida. Porque é tão fácil encontrar soluções o tempo todo. Porque é tão fácil ter consciência do que eu preciso fazer. E se fosse tão simples eu acessar essa consciência agora? E se fosse tão simples acessar essa consciência agora? Como posso fazer para acessar essa consciência agora com tanta facilidade? Por que é tão fácil? Por que é tão fácil? Por que é tão fácil? Uma coisa que a gente precisa também trazer para a nossa consciência é que existem três coisas que a gente precisa prestar atenção. Nas coisas que estão no nosso controle, que dependem da gente, o que está no controle do outro e o que está no controle de Deus. Certo? O que está no nosso controle é aquilo que diz respeito a nós, que nós devemos ter domínio, que é a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso caminho, né? Qual é a postura que você vai ter diante das situações? Certo? Então, muitas coisas estão no nosso controle. Correto? O que está sob controle do outro, nós não temos como responder. Ah, porque eu quero que a minha mãe mude. Eu quero que minha mãe enxergue. Isso não está no nosso controle. É o controle do outro. E o que está no controle de Deus? Como a pandemia, como as enxurradas que nós tivemos por aqui. Entende? Isso está no controle de Deus. Só que sobre o que está no controle do outro e o que está no controle de Deus, o que nos cabe é como nós vamos reagir diante disso, que é uma escolha nossa. Diante da pandemia, havia a possibilidade de se desesperar ou confiar e aguardar o que iria ser do futuro, se cuidar, se prevenir, né? Tomar os devidos cuidados, ter pensamento positivo para não baixar a vibração. Qual foi a escolha de cada um? Né? Diante de uma catástrofe, você pode desesperar e desmaiar no meio da catástrofe, ou você pode, ok, o que está ao meu alcance nesse momento, o que eu posso fazer? Quando não há nada a ser feito, não há nada a ser feito, então não adianta o desespero também. Então, tudo é a forma como a gente se posiciona diante da situação. Diante de uma ofensa, alguém te xinga, qual a sua reação? Você aceita reagindo e xingando mais ainda? Você dá risada porque aquilo não tem sentido, vira as costas e segue sua vida? Entende? Ou dá uma resposta engraçadinha para a pessoa e deu. Ah, porque você é isso, você é aquilo. Opinião tua, não estou nem aí. O que você pensa de mim é problema seu, não é meu. Não é minha verdade. Vai pagar minhas contas? Vai me emagrecer a sua opinião? Vai me fazer milionária a tua opinião? Ah, então, azeite, estou nem aí. E durante muito tempo eu não fui assim, não. Entende? Também é uma lição que se aprende todos os dias. Então, nós precisamos começar a fazer escolhas mais inteligentes para nós, ter mais confiança em nós. Então, todo lugar em que a gente paralisa, não reconhecendo a nossa individualidade, não reconhecendo o nosso poder pessoal, não reconhecendo a nossa capacidade de fazer por nós mesmos, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Todo lugar em que a gente está paralisado, esperando o outro fazer por nós, resolver por nós, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Desprograma, atualiza toda a falta de autoconfiança, desprograma, atualiza toda a falta de autoestima, desprograma, atualiza toda a falta de poder pessoal, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza.
Tenho muito problema com a minha mãe. Fui uma psicóloga para fazê-la enxergar algumas coisas equivocadas da parte dela e a profissional me disse que isso nunca vai acontecer. Ainda não consegui aceitar isso. Fico triste pelas atitudes e falta de atitudes dela. Sempre argumentei de forma inteligente com ela, nunca adiantou. É difícil amá-la e lidar bem com ela. Flor, qual que é? Eu não sei teu nome, porque ali está como desconhecido. Então, não sei se você quer ser identificada ou não, tá? Mas, assim, não sei se é mulher, se é homem, né? Então, o que eu posso te dizer? Primeiro ponto, você está empenhada... Ah, Jaque, tá. Jaque, você está empenhada em provar para tua mãe que ela está errada. Não vai funcionar mesmo. Entende? Não vai funcionar. A sua mãe é um ser que tem uma história, que tem as dores dela, que tem os traumas dela, e se ela é assim, tem uma história por trás disso. Entende? Tem as dores dela também. E nós todos estamos no planeta Terra em estágios diferentes. O planeta Terra é uma grande escola. Então, tem lá o mini maternal para os bebezinhos, até o pós-doutorado para quem está super se formando, se especializando, indo além. Certo? Você não tem como exigir de uma criança que está lá na quinta série que ela resolva uma fórmula de Bhaskara. Então, você querer fazer a sua mãe enxergar é um erro seu. Você argumentar de forma inteligente e ela não compreender é um erro seu, porque você está querendo ensinar a fórmula de Bhaskara para uma criança de 10 anos. Diante dessas situações, não tem como combater, porque não está no seu poder mudar a sua mãe. E aí você se coloca num local de julgamento tão extremo, que você entrega total o seu poder a ela. E aí ela samba na tua cabeça. Aí tudo que ela faz, você vai revirar os olhos. Ah, porque a minha mãe isso, porque a minha mãe não sabe lidar com isso, porque a minha mãe não enxerga tal coisa, porque a minha mãe não sei o quê. Aí ela vai, viu? Ela fez besteira de novo, é burra, não enxerga o que está acontecendo. Como é que não pode uma mulher com a idade dela e não sabe resolver a própria vida, não sabe fazer isso? Não é assim? Você fica o tempo todo em função de julgar e criticar ela. E aí, onde que está a sua vida, já que parada? Aonde está a tua prosperidade? Parada. Aonde está a sua energia? Tentando provar que ela está errada e eu estou certa. Ego, ego, ego. Sai desse lugar, Jaque, sai, sai. Sai, porque não leva a lugar nenhum. E só vai te maltratar. Porque o esforço que você faz em provar para ela que ela está errada é tão grande que suga a tua energia vital, Flor. E aí vocês se emaranham energeticamente de uma forma tão absurda que se ela fizer assim um fio, ela te derruba. Com uma palavra, com um olhar, com um sentimento, ela te derruba. De tão dependente que você tá com a tua energia em função dela. Você, se você quer amar a sua mãe, se você quer amar a sua mãe, você tem que amá-la por quem ela é e não por quem você quer que ela seja. Amar o bom é fácil. Amar o perfeito é fácil. A grandeza do amor consiste em aceitar os defeitos e ainda assim amar, mesmo que você não concorde com nada do que a pessoa faça. O seu amor não deve estar condicionado ao que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas sim ao que ela representa a você e a sua vida. Se o seu amor está sendo condicionado a algo, não é amor, é ego. Não é amor, é controle. Não é amor, é dominação, é karma. Então, se você conseguir compreender a sua mãe dentro das limitações dela, e aqui nós não estamos falando de certo ou errado, do que é bom, do que é ruim, se tem atitudes corretas ou não, não é o caso. Entende?
Se você não conseguir compreender ela dentro da limitação dela, não tem como falar em amor. E às vezes, mesmo por amar, nós precisamos nos afastar para ter uma boa convivência. Às vezes a distância, ela vai ser benéfica para que o amor seja exercido. Entende? E assim, já que é desafiador, não é difícil, não é difícil, a gente que complica, tá? A vida, ela não é difícil, nós que complicamos, porque a gente se prende a situações de controle que não nos cabe. Simplesmente faça, Flor, se você quer, se é uma escolha sua, amar a sua mãe, simplesmente ame. Não entre em discussões que você sabe que ela não compreende, não entre em situações que você sabe que ela não tem alcance de te acompanhar. Entende? Não tem como você querer que uma pessoa que está com o pé quebrado corra do teu lado. Ou você reduz o seu ritmo para acompanhá-la, ou você segue a sua vida e deixa ela no ritmo dela. Entende? Respeitar o limite da pessoa também é uma forma de amor, mesmo que seja na distância, como eu falei antes. E é uma questão de fazer. Fazer. Entende? E sair desse julgamento, Flor. O julgamento que a gente faz de pai e mãe, e eu me coloco nesse lugar, porque eu já fiz muito, já cometi muitos erros na minha vida por conta disso, por achar que eu era dona da razão, principalmente quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, eu me achava dona da razão. Já abri muito a minha boca para aquilo que eu não deveria ter aberto nunca. Entende? E só meti os pés pelas mãos. E a minha vida não andou. A minha vida começou a andar quando eu comecei a olhar para mim. Quando eu comecei a cuidar da minha vida. Aí ela começou a andar. Só que para isso, eu criei um câncer. Então não façam isso com vocês. Não deixem para despertar na dor, principalmente da doença física. Embora a dor do emocional dói muito, mas a hora que somatiza por corpo em doença física, o desafio é muito grande. Com certeza gera mágoa no outro, Sandra. Aí aí a gente vai para a questão da guerra. Tiro trocado, sabe? Lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá, o tempo todo guerra. Então vamos desprogramar e liberar toda posição que nós estamos de julgamento do outro, principalmente do pai e da mãe. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Tudo que a gente acredita que o outro tem que estar dentro das nossas concepções, visões e verdades, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Quando a gente consegue compreender a limitação do outro, a gente para de criar embates. E mesmo que a pessoa fale um monte de besteira, entra por um ouvido, sai pelo outro, e você fala assim, ela é assim, deixa. O dia que ela quiser mudar, ela muda. Não cabe a mim. Né? Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós temos que nos salvar, nos iluminar. O grande desafio de todo ser humano encarnado nesse momento no planeta Terra é autocura e autoiluminação, autorresponsabilidade, autoconsciência. Entende? Aí a Thalita diz que tem problema também com a mãe, né? Mas decidiu se afastar um pouco e aprendeu a falar não. E isso melhorou, o afastamento foi ideal. Exatamente, Thalita, eu te digo que quando eu deixei de ter convivência, também melhorou para mim, tá? A gente tem que aprender o seguinte, relacionamento não pode doer.
Se dói, tá errado. Então, a gente precisa se afastar de alguma forma. Se não pode se afastar fisicamente, tem que achar um mecanismo, uma forma, um meio de se proteger mentalmente, emocionalmente, para ter um pouco mais de equilíbrio até que você possa se afastar fisicamente. Entende? Mora junto, você não pode morar sozinha ainda, então você tem que trabalhar o seu mental, a sua sabedoria, a sua inteligência para lidar com aquela situação de modo a não se afetar, né, até que você possa ter o teu canto e seguir a sua vida, né? Já que o ego é muito forte em mim, mas vou mudar meu comportamento por reconhecer, exato, esse é o segredo, já que não é não ter falhas, é ter consciência e transformar as nossas sombras em fortalezas. Quando a gente conhece as nossas sombras e aprendemos a lidar com elas, isso se torna a nossa maior fortaleza. Porque aí ninguém vai usar as nossas sombras contra nós, entende? Então, faça isso, transforme isso, já que é a teu favor. Transforme essa situação com a tua mãe como aprendizado de autoiluminação. Você já parou para pensar que tudo isso pode estar se tratando muito mais de você do que dela? Entende? É como eu falei, a gente não pode exigir de um analfabeto que ele saiba ler. Agora, se a gente sabe ler e não quer ler, aí o equívoco, a intransigência, a manha, a birra é nossa, né? Exato, não tem como mudar o outro, só vai gerar mais dor e revolta. A gente tem duas escolhas, gente, quando é essa questão do outro. Ou você aceita o outro como ele é, ou você se afasta e segue a sua vida. Entende? Não adianta ficar dando em murro em ponta de faca que você vai furar a tua mão. E aí você fica alimentando uma raiva, um ódio, qualquer cenários na sua cabeça, que você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Não vai funcionar. A distância melhora muito os relacionamentos que não conseguem ter uma boa convivência por conflito, né? Com certeza. Mas tudo é uma questão da nossa escolha. Qual é a sua escolha diante da situação que você vive? Você está no caos, tá? Você está vivendo o caos, você está no meio do seu caos. Qual é a sua escolha? O que se requer de mim para que eu me mantenha em equilíbrio diante dessa situação? Porque o outro só vai mudar quando ele decidir que é o momento dele mudar. Entende? Não adianta a gente querer arrastar ninguém. Sem problema, Mabi, vai lá, Flor, fica tranquila, tá? Obrigada por estar aí até agora. E quando se trata de filhos, te atacar, e você querer se afastar e não pode, porque ela está no caos, você vê ela se afundando, quer ajudar quando pede socorro, mas depois ataque e agride. Sandra, a questão dos filhos, tá? Precisa ser visto com mais detalhe o que está acontecendo, entende? Todo ataque, toda reatividade tem uma fonte de insegurança, entende? Tem uma fonte de insegurança. Então, por quê? Teria que fazer, sentar a parte, analisar de uma forma mais profunda. Por que está vindo esses ataques? O que aconteceu na vida dos seus filhos para que eles estejam te atacando? Do que eles te culpam? Qual é a dor que eles estão carregando, que eles estão projetando em você? Porque as pessoas projetam muito as próprias frustrações nos outros, né? Elas nos atacam porque não conseguem lidar consigo mesmas, tá? Então, o pedido de ajuda que ataca depois não é um verdadeiro pedido de ajuda, né? Então, tem que ponderar, entende, Sandra? Depois, se você quiser me chamar, ver alguma coisa, né, mais específica para poder te orientar com mais propriedade, porque teria que entender o que está acontecendo, que culpa é isso que eles carregam, e outra, qual é, vou usar o insight da Jaque com a mãe e fazer a mesma pergunta para você, qual é a sua postura diante disso, que pode ou não estar alimentando essa reatividade, entende, Sandra?
Tudo isso a gente precisa pensar, porque às vezes a gente está tão focado no outro, no outro, no outro, e não vê que a gente pode estar cometendo equívocos ou distorcendo situações, ou também agindo como vítima na situação e permitindo os ataques, tá? Então, era interessante a gente ver isso com um pouco mais de profundidade para entender. Mas uma coisa eu falo para vocês, tá? Quando a gente compreende a situação e a gente muda de postura, o que está ao nosso redor muda. Certo? O que está ao nosso redor muda. Então, assim, Sandra, para nesse momento para pensar qual é a postura que você está tendo diante dos ataques deles. Certo? E ver se você pode ter uma postura diferente. E ver o que você está falando para eles nesse momento. Eu vou usar uma analogia que eu não sei se eu já fiz isso exato, de dentro para fora e contamina. Isso sim. Eu vou usar uma analogia que eu não sei se eu já usei, mas eu vou fazer uma colocação para vocês. Imagina um cachorro acorrentado na chuva, tá? Passando fome, extremamente magro, numa corrente de 1 metro. Se você for se aproximar desse cachorro, o que que ele vai fazer? Ele vai latir, ele tá acuado, ele vai querer te avançar, certo? Ele tá desesperado, ele tem fome, ele tem dor, ele tem sede, mas ele tem tanto medo, porque ele sofreu tanto, que ele não sabe quem você é, concorda? Mesmo que você vá tentar auxiliar aquele cachorro, ele vai te avançar. Qual o trabalho que você precisa fazer em pegar um prato de comida, mostrar para esse cachorro que você quer alimentar ele, você vai ter que ir num dia, vai ter que ir no outro, para ele entender que você quer ajudar, que você não vai bater, que você não vai maltratar, que você não vai causar dor a ele. Até esse animal acuado entender que você está querendo ajudar, você tem que ter muita paciência e sabedoria para mostrar que você está indo alimentar. Então, é isso que eu digo, qual é a postura que você está tendo diante da reatividade deles, né, dessas agressões, dentro da situação que está acontecendo. E isso mental e energeticamente também, tá, Sandra? Porque às vezes eu estou tentando ajudar meu filho me culpa e não sei o quê, mas eu não tenho culpa e tal. Mas será que dentro de você, você também alimenta essa culpa? Será que dentro de você, você também está revoltada com você mesmo? Será que a tua energia está pedindo para os seus filhos essa agressão porque você quer se autopunir? Porque você também não aceita o que aconteceu no seu passado? Você não aceita que você não fez isso porque devia ter feito aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Tudo de forma subconsciente, tá? Não estou falando de forma consciente. Será que essa energia não está em você refletindo neles e eles reagindo? Faz sentido o que eu estou falando para você agora, Sandra? Exato. Retroalimentação. O que vai e volta, o que vai e volta, a energia é poderosíssima. Eu não sei a idade dos seus filhos, mas a energia ela é muito poderosa. Você já viu pessoas brigando no meio de cachorros? Os cachorros começam a se pegar também? Energia poderosa. Os seus filhos já têm bastante idade, tá? Então, tem mais coisas para serem vistas aí, tá bom? Porque pode ter mais coisas por trás, tá bom, Sandra? E veja, ó, veja se você não está tentando controlá-los, veja se você não está tentando ditar regras sobre a vida deles, porque eles já são maiores de idade. Veja se você não está querendo dizer para eles o que é certo ou errado, ao invés de deixar eles irem para a vida e aprender. Veja se você não está tentando dominar eles e eles estão sufocados. Veja se você não está invadindo esse espaço. Ah, Patrícia, mas eles estão fazendo tudo errado, eles estão fazendo escolhas erradas. O problema é deles, eles precisam viver a vida para aprender. Tá? Mas se ela pede socorro, o que recurso está sendo dado, tá? Que recurso está sendo oferecido para ela e o que ela está fazendo com esse socorro? Ela está pedindo socorro porque ela quer mudança ou ela quer que você resolva? Eu acho que ela não quer mudança. Ela quer que você resolva no pirlim-pim-pim. Então, aí tem muita manha, tem muito vitimismo,
tem muita jogo, chantagem emocional, e aí tem que ver a sua postura para lidar com isso. Tá, Sandra? Então, vem para a pergunta. O que se requer de mim para que eu tenha a sabedoria e a consciência de lidar com meus filhos da melhor maneira? Depois anota essa pergunta e faça ela várias vezes ao dia, tá, Sandra? Depois, qualquer coisa, você me chama no WhatsApp para a gente conversar melhor, tá? Eu agora já falei, já não lembro mais a pergunta. Depois a gente vê no... Depois a gente vê na gravação, que agora não vai voltar. Então, gente, vamos desprogramar e liberar toda a necessidade de dominar o outro, toda a necessidade de encaixar o outro diante das nossas regras, toda a necessidade de fazer que o outro se conduza da forma que a gente acredita, e também vamos desprogramar e atualizar tudo que nós nos colocamos como escravo do outro, como ter que satisfazer a necessidade dos outros, nos colocando em último lugar. Então, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Toda dependência emocional, toda situação que a gente se coloca como dependente ou o nosso ego queira criar dependência dos outros conosco, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Gente, nós já passamos bastante do horário, tá? Tinha mais coisas anotadas? Tinha... eu vou fazer para janeiro uma só de doença, só de saúde. Doença não. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Vamos fazer uma para saúde, tá? Em janeiro. Já vou até preparar ela com antecedência para a gente fazer de uma forma bem legal. Uma bem focada para saúde, tá? E hoje a gente acabou falando um pouco de prosperidade, mas não entramos muito na questão de relacionamento afetivo, mas falamos muito de relacionamentos, né? Familiares, e isso reflete também na questão pessoal, individual, trabalho e tudo mais, muito sobre a questão do nosso poder pessoal, do nosso posicionamento, tá? Antes da gente encerrar, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer que ainda aborde alguma coisa, mesmo que rapidamente? Lembra que eu falei que mesmo que a gente não entrasse em comandos específicos, a energia está trabalhando dentro do que vocês precisam, né? É uma energia inteligente, e esse momento que a gente fica aqui de uma hora e pouco juntos é justamente para trazer essas consciências, esses esclarecimentos, né? E ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então, mas eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa. Obrigado por estar junto, tá, Bruno? Primeira vez sua, fico bem feliz que você está aqui, entende? Seja bem-vindo outras vezes também, tá? A Rosane sempre junta, né, Rose? Está sempre presente, a Ju gostou, Thalita. Que bom que você gostou, Thalita. Tá? A Gislaine também é a primeira vez. Lembrando assim, ó, o meu canal no YouTube é Patrícia Otranto, tá? Então, depois vocês botam lá para seguir. Amanhã eu devo estar postando, vou colocar lá no grupo de vivência, tá? Lembrando que nós vamos começar o nosso Eu Magnificente de 21 dias. Quem quiser participar, tá incrível a programação. Acessa lá o site www.patriciaotranto.com.br. Na parte de grupos de tratamento energético, tem lá o Eu Magnificente. Vão ser 21 dias de tratamento energético, mais de 31 sessões que vocês vão receber diariamente durante os 21 dias, para liberar várias questões da vida, mental, emocional, físico, saúde, espiritual e prosperidade, né? Vamos trazer a magnificência para a vida de vocês. Então, quem quiser, vem junto até o dia 10, estou aceitando as inscrições, porque dia 11 começa já o grupo, tá? Então, qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, vão no Instagram, vão no site, vão lá para o YouTube, que amanhã eu estou postando a sessão lá, tá bom? Quem precisar, é só acessar também o site. Tudo meu é Patrícia Otranto, vocês me acham de qualquer forma, tá? Qualquer coisa é só chamar, tá bom?
A Jaque falando que o problema com a sua mãe é necessidade de controle de parte dela, que você é responsável, mas ela te trata, protege demais. É, é o que eu falei ali para ela, né, Jaque? A questão do controle, a questão do domínio, né, de dominar o filho. Isso acaba afetando bastante, bem isso. Já que qualquer coisa me chama no Whats, tá? Ah, no Eli já tá, no Eli já garantiu. Mesmo valor em janeiro, até dia, eu não vou mudar o valor não, tá, Rosane? Vai ser R$ 67, até o dia 10, não vou mudar o valor. 40 anos, minha mãe ainda trata com criança, Ju, mas aí é muito também do nosso posicionamento, sabe? Em não ceder e fazer a mãe entender que a gente cresceu. É um não, não, sim, sim, e ponto. E se ficar bicudo, o problema é dela ficar bicuda, tá entendendo? Não é uma questão de conflito e combate, entende? É uma questão de se posicionar de uma forma assertiva e se ela fizer o escândalo, deixa ela fazer o escândalo sozinha, entende? É relevar, entender a limitação, né, do outro, tá bom? Gratidão a todos, a todas, tá? Muito obrigado por estarem aqui. Qualquer coisa me chamem. E até a próxima. Em janeiro vamos fazer uma de saúde. Quero ver todo mundo aqui, tá bom? E podem ficar no grupo, porque o grupo de vivência vai ser vitalício. Eu não vou trocar, tá? Então, quem vocês quiserem convidar, pode ir convidando para o grupo. Vai ser sempre o mesmo grupo. Eu vou postando todo mês lá, tá bom? Beijos, beijos. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau.